Hoje a mensagem é uma homenagem aos professores, porque no dia 15 a gente comemorou o Dia do Professor. Então, o título da mensagem de hoje é Como vou entender se ninguém me explicar? É verdade, né? Os professores, eles são muito importantes na nossa vida. E eu vou contar uma história bíblica que vai falar sobre isso, como os professores, como as pessoas que explicam são importantes na nossa vida. Mas, para iniciar, para variar, eu vou contar uma história que eu inventei da minha cabeça, tá certo assim? Então eu vou inventar um diálogo entre a tia Bel e a Maria, tá? Então vamos lá. Tia Bel, olha só, minha goiaba é a Caia, eu achei um bicho na minha goiaba. A tia Bel fala assim, olha, ótimo, Maria, que bom que você achou um bicho na sua goiaba. Como ótimo, tia Bel, como ótimo, eu achei um bichinho. Sabe o que é? Uma minhoquinha, tia Bel, entendeu? Eu achei uma minhoquinha na minha goiaba. Claro, Maria, eu entendi. Olha só, se você achou uma minhoquinha, quer dizer que a goiaba não tem agrotóxico. A goiaba é orgânica, sem remédio, não é melhor? Porque se ela tivesse remédio, nem a minhoquinha ia aguentar, não é verdade? Ai, nossa, tia Bel, você sabe muito. Para tudo você tem uma explicação, né? Tá certo, quando eu crescer eu vou querer ser igual a você, tia, sempre com uma explicação. Bom, gente, a minha história inventada da minha cabeça acaba aqui. Porque quando a gente começa a pensar nos nossos professores, a gente sempre se lembra de algum especial, não é isso? Alguém que marcou a nossa vida, de quem temos saudade. Vocês já têm saudade de algumas professoras de vocês ou alguns professores que deram aula para vocês em outras épocas da vida de vocês? Na Bíblia, a gente tem uma história de uma pessoa que queria aprender. A pessoa tinha um livro na mão, a pessoa sabia ler, mas ela não sabia interpretar o que estava escrito. Ela não entendia bem. Bom, ela estava precisando de alguém para explicar o que ela estava lendo, mas vamos ver que história é essa? A história da Bíblia tem o seguinte título: Filipe e o eunuco. E ela está escrita lá no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 26 até o 40. E conta uma história muito interessante sobre Filipe. Filipe foi chamado por um anjo. Ele estava em Jerusalém e, de repente, quando ele estava lá lendo a Bíblia, lembra que a Bíblia naquela época era um rolo, não era como a nossa Bíblia hoje em dia, não. Aí ele ouviu a voz de um anjo que disse o seguinte para ele: olha, sai daqui de Jerusalém, vai para o sul, na estrada, entre Jerusalém e Gaza. Aí o que ele fez? Ele se levantou e ele foi. Ele foi para aquela estrada. Bom, o que ele viu naquela estrada? Ele viu um carro daquela época, né, gente? Com os cavalos. Eu já falei desse carro para vocês em outras mensagens. E em cima desse carro, ele olhou e ele viu uma pessoa que devia ser daquelas regiões da Etiópia. E nessa estrada ele estava indo em direção a Gaza. Esse carro levava um etíope. Esse etíope era lá da Etiópia e ele era um alto oficial da rainha da Etiópia, chamada Candace. E esse etíope era superintendente de todo o tesouro e ele tinha ido até Jerusalém para adorar e estava de volta. Estava sentado no carro dele e ele estava lendo o profeta Isaías. De longe, Filipe não percebeu isso, só viu que era uma pessoa que estava lendo um rolo da Bíblia. E aí o Espírito de Deus disse para Filipe: Filipe, vai lá perto desse carro, acompanha esse carro. E aí Filipe saiu correndo para acompanhar o carro, para saber o que estava acontecendo.
Olha, gente, Filipe não sabia para onde ele tinha sido mandado. O anjo só tinha dito para ele ir para aquela estrada. E ele teve uma surpresa, ele viu uma pessoa lendo o rolo da Bíblia. Ele mesmo, Filipe, não sabia o que ia acontecer. Ele correu e foi lá para perto do carro. E aí, lá perto do carro, ele pôde entender porque ele ouviu que o etíope estava lendo a Bíblia alto, estava lendo alto, né? E aí, correndo, Filipe ouviu ler. E ele estava lendo o profeta Isaías. E aí, Filipe chegou perto e falou assim: o que você está lendo? Você está entendendo? Você está entendendo o que você está lendo? O que você está lendo? E aí, o etíope olhou para Filipe e falou assim: eu não estou entendendo nada. Eu estou lendo e não estou entendendo nada. Alguém precisa me explicar. Ora, mas o que ele estava querendo de explicação? A passagem da Bíblia que ele estava lendo era lá em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, que dizia assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a boca. Ora, eu estou entendendo, gente, que aí na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 53, estava escrito sobre alguma pessoa que foi humilhada, mas ficou quietinha. Que, assim como um cordeirinho, foi levado para o matadouro e ficou mudo, não abriu a boca. Ele foi humilhado. Quem será ele? Eu também estou curiosa. E a mesma coisa aconteceu com o etíope que estava lendo. Ele perguntou assim para Filipe: quem é esse ele? É o próprio Isaías? É sobre ele próprio que ele está falando? Quem é ele? Que foi oprimido, que foi humilhado? Eu não estou entendendo o que eu estou lendo, não estou entendendo nada. E aí Filipe entrou no carro e aí falou o seguinte: olha, eu vou explicar. Não foi Isaías, não é ele, não é Isaías. Eu vou te explicar. Olha que coisa legal. Deus mandou um anjo para falar com Filipe que tinha uma pessoa que tinha uma dúvida. Que essa pessoa estava lendo as passagens da Bíblia, mas não estava entendendo nada. Esse moço, Filipe, ele foi mandado até o etíope pelo próprio anjo de Deus para explicar porque ele não estava entendendo nada. E Filipe falou: eu vou te explicar. Estão falando aí na Bíblia de Jesus. De Jesus. Jesus é que foi humilhado e não abriu a boca. Foi Jesus. Você conhece Jesus? E aí começou a contar para o etíope sobre Jesus. E falou assim: olha, Jesus nasceu lá em Belém, filho de Maria e José. Esse menino é o filho do próprio Deus. E ele, durante a vida dele aqui na terra, ele gostou muito das crianças, ele ensinou muitas coisas. Ele ensinou isso que eu estou te ensinando, etíope. Filipe falou assim: olha, o que eu estou te ensinando foi o próprio Jesus que ensinou. O amor, a paz, a solidariedade, amar o próximo como a si mesmo. E sabe, etíope, o que aconteceu com ele? Aconteceu que ele foi humilhado e oprimido e foi levado à morte na cruz. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele está vivo ao lado do Pai. E se a gente acredita nessa história, a gente logo quer ser o quê? Batizado, para a gente marcar bem no nosso coração que nós acreditamos nessa história. E o Espírito de Deus vem morar em nós. E aí a gente fica com todas as vontades de aprender, como vocês têm aí a vontade de aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e fica com vontade de transmitir essa mensagem. Não é legal, etíope?
E ele foi contando, contando, contando. E o etíope foi vendo e foi gostando da história. E aí o etíope falou assim: olha, tem uma água aqui do lado. Será que eu posso ser batizado? O que me impede de ser batizado? Ele falou assim: eu posso ser batizado? E aí Filipe olhou para ele e ele falou mais ainda. Ele falou assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe entendeu que ele estava em condições de ser batizado porque ele acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele acreditava em toda aquela história que Filipe contou para ele que estava na Bíblia. Então eles desceram do carro e conta a Bíblia que então o Espírito do Senhor batizou o etíope. Eles entraram na água, Filipe levou-lhe até as águas e falou: você agora está batizado, porque você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando eles saíram da água, o que aconteceu? Uma coisa misteriosa. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Deus fez com que Filipe saísse daquele lugar e desaparecesse. Filipe desapareceu do lado do etíope. O etíope ficou sozinho e voltou para o carro e foi embora para Gaza. Saiu e foi embora feliz, porque agora ele tinha entendido. Ele tinha entendido que o profeta Isaías falava de Jesus. E Filipe foi para lá para explicar para ele. Como Filipe já tinha explicado, o Espírito de Deus tirou Filipe dali e levou Filipe para outro lugar. E levou Filipe para um outro lugar que também precisavam de Filipe. Foi um lugar chamado Azoto. E aí ele foi para Azoto e começou a falar e evangelizar em todas as cidades até chegar a Cesareia. Que coisa interessante esse Filipe, né? Ele foi colocado do lado do etíope na hora que o etíope estava em dúvida, mas ele também acabou sendo retirado de lá, já que o etíope já tinha resolvido a dúvida dele, e foi levado para outro lugar para poder também evangelizar outras pessoas. Que coisa, né? Que milagre que Deus fez na vida de Filipe e também na vida do etíope. E essa história onde Filipe explicou para o etíope tudo que estava escrito na Bíblia é uma homenagem que a gente faz aos professores que explicam tudo direitinho para a gente. E lá na igreja também, né? Explicam tudo direitinho para a gente. Então, olha, feliz Dia dos Professores. E eu tenho certeza que vocês todos gostaram demais dessa história, que foi bem legal, né? Bem legal.